Esta tarde compartilharei com vocês a história da minha luta sobre a identidade de Cristo. Luta que chegou no momento preciso. Eu não podia suspeitar que esse tema iria trazer tão grande conflito dentro da igreja. Eu era um jovem de apenas 15 anos, quando ocorreu certo problema que devo contar-lhes antes de mais nada. Estava fora de casa e com companhias muito más. E sentia que era incapaz de manter a minha própria integridade a menos que o Senhor me desse uma força que eu não tinha. Por vários anos vivi com um sentimento de culpa e fracasso e sentia que esta era a minha última oportunidade. Um ponto de não retorno. Pensava que ao tomar o caminho errado, nunca mais seria capaz de voltar atrás. Nessas circunstâncias, orei demoradamente ao Senhor. Pedi-lhe ajuda e disse-lhe que estaria disposto a fazer o que ele me pedisse, se me proporcionasse a força que necessitava para poder vencer. Como resultado, o Senhor deu-me um sinal muito claro de que devia dedicar 1 hora cada manhã e cada noite a estudar e a orar. Isso era uma pequena prova, pois eu já colocava o meu despertador às 3h45, pois tinha que estar no estábulo para ordenhar às 4. Não podia perder nem um minuto, pois tinha toda a responsabilidade numa pequena vacaria. Portanto, passei a colocar o meu despertador às 2h45 de cada manhã e comecei o meu estudo com o desejado de todas as nações. Eu já havia lido a Bíblia, mas não me tinha feito muito bem. A verdade é que também lia novelas, de forma que não me podia fazer muito bem. Pensei que, no desejado de todas as nações, poderia obter mais do que simplesmente lendo somente as Escrituras. Assim que comecei a ler o primeiro capítulo, comecei a ficar preocupado, pois a minha sensação era que não sucedia nada. Sentia-me muito angustiado, pois era a minha última oportunidade. Assim que orei ao Senhor e disse-lhe: "Que faço agora, Senhor?" E ele impressionou-me a voltar à primeira página. Então, como aficionado por novelas, eu lia bastante rápido. Compreendia o que lia. Por conseguinte, o material não era novo para mim, pois antes de sair de casa fazia adoração com os meus pais todos os dias. Além disso, tinha frequentado um colégio da igreja. Comecei a ler novamente e, pela metade, estava realmente preocupado e alarmado, pois parecia-me que a minha última oportunidade estava a passar rapidamente e não teria uma outra. Orei de novo e disse: "Senhor, que posso fazer? Ajuda-me, por favor." E impressionou-me claramente que deveria voltar ao primeiro parágrafo. E foi como falasse diretamente com palavras concretas.
não passes do primeiro parágrafo até teres tirado algo dele. Assim que orei para ler o primeiro parágrafo e para ler cada uma das suas frases, e antes de saber o que estava a suceder, vi-me envolto numa comunhão com Deus com a qual jamais havia sonhado. Estava aprendendo a meditar sobre Cristo. Todo esse livro é sobre Cristo. E eu estava colocando o foco em Cristo e aprendendo a meditar. E sobre isto tenho a dizer que os que não aprendam a meditar sobre Cristo acabarão em grave perigo com os diferentes métodos orientais de meditação tão em moda hoje em dia e que são completamente contrários à meditação bíblica. Ao ler, encontrava muitas citações que me apresentavam um grande desafio, e uma que li na página 25 dizia o seguinte: maravilhamo-nos do sacrifício do Salvador em permutar o trono do céu pela manjedoura e a companhia dos anjos que o adoravam pela dos animais da estrebaria. O orgulho e presunção humanos ficam repreendidos em sua presença. Todavia, esse passo não era senão o princípio de sua maravilhosa condescendência. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia no seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Este parágrafo sobressaltou-me realmente, mas em continuação dizia o seguinte: como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história dos seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Isto impressionou-me profundamente. Mais tarde li outra citação na página 72 que chamou a minha atenção e dizia o seguinte: Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não foi assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás. Por 4.000 anos, a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral, e Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Fixai-vos na frase final, que foi o que finalmente me impactou. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas da sua degradação. Meditei muitíssimo sobre estas citações e perguntei-me como poderia beneficiar-me delas. Então, na página 77, 5 páginas mais adiante, li o seguinte: em nossa própria força é-nos impossível escapar aos clamores da nossa natureza caída. Isso já o havia comprovado muito bem por mim mesmo. Satanás traz-nos-á tentações por esse lado, pela natureza caída. Cristo sabia que o inimigo viria a toda a criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E, passando pelo terreno que devemos atravessar, o nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Não é da sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. O problema que agora se me apresentava ao meditar nestas passagens
é que o livro mostrava que Cristo tomou a nossa natureza pecaminosa. Além disso, encontrei que ele era tentado exatamente como nós o somos e venceu por exercício da sua vontade. Mas isto levantou-me um verdadeiro problema. Como escapou do egoísmo durante a sua infância? Ele tinha que vencer como nós, pelo exercício da sua vontade. Mas a vontade nem sequer está formada na infância. Razão e vontade trabalham juntas, mas para que a vontade esteja significativamente exercitada, deve haver capacidade moral. A pessoa deve ter consciência moral do bem e do mal. Quando eu era criança, não tinha nem ideia do que sucedia ao meu redor. Não tinha princípios morais. Então a pergunta é: como pôde ele resolver-se na infância? Eu estava seguro de que me explicariam os professores quando fosse para a universidade. Esperei 3 anos para entrar na universidade e apresentava o assunto de vez em quando, sem obter resposta. Mas, uma vez na universidade, nenhum dos meus professores estava disposto a responder-me. De facto, e foi algo estranho para mim, nenhum pareceu ouvir a minha pergunta. E isto é interessante porque os professores estavam sempre dispostos a responder a perguntas. Se eles não sabiam, perguntava-me como poderíamos entender os demais. Houve um professor que me deu uma pista. Ele disse-me que quando se tem um problema que não se pode resolver, o melhor é deixá-lo e suscitá-lo de novo de vez em quando. A verdade é que não achei solução durante um bom tempo, mas após 2 anos, já como pastor, chegou a solução. O irmão Morris Flanneau, a quem eu havia tido o privilégio de batizar, havia estado a estudar com as testemunhas de Jeová nas minhas costas. E nas minhas costas continuou a estudar com elas. Ele queria compartilhar a sua fé com elas. Ia reunir-se com elas numa segunda-feira e o líder das testemunhas de Jeová disse a Morris se o seu pastor queria participar num estudo bíblico. Morris chamou-me e convidou-me. E eu aceitei. Decidi ir à reunião um pouco mais cedo do que o acordado para orar com Morris. Ao chegar, bati à porta e abriu o líder do grupo das Testemunhas de Jeová. Começou a fazer-me perguntas logo na porta, em vez de convidar a sentar-me. Perguntou pela minha família e outras coisas, apenas com a intenção de iniciar a conversação. Então, começou a fazer-me perguntas muito simples sobre a Bíblia, tais como quem era o pai de Isaac, e outras que qualquer que tivesse alguma familiaridade com a Bíblia poderia responder. Dei-me conta de que o estudo bíblico tinha começado e eu não sabia quais eram as suas intenções. A minha sensação era que ele procurava fazer-me uma série de perguntas que me conduziriam a uma posição onde eu estaria virtualmente obrigado a responder ao modo como ele queria. Eu perguntei ao Senhor, o que faço? A resposta foi, faz-lhe perguntas. Ainda estava ele a perguntar-me a mim quando comecei a fazer-lhe perguntas. Estivemos assim um tempo e o estudo finalizou. Ainda estávamos os dois ao pé da porta. Ele tinha-me apresentado algumas coisas de uma forma que eu jamais havia pensado. E mostrou-me passagens de Ellen White que eu não conhecia
que não estão nos livros mais comuns. Angustiava-me não ter melhores respostas para algumas das suas perguntas. Nessa tarde, ao voltar para casa e orando, e me conscientizava para estudar a fundo estes assuntos. Iria estudá-los até ter uma clarividência sobre estes temas. Antes de partir, estive orando com o irmão Morris, mas logo me dei conta de que tínhamos que partir, pois o líder das Testemunhas de Jeová não se iria embora até que eu o fizesse. Assim, parti sem saber como o irmão Morris tinha visto as coisas. Estava afligido por não ter podido responder melhor às perguntas. Ainda que eu tivesse respondido a todas elas, enquanto ele não conseguiu responder a muitas das minhas perguntas. Na manhã seguinte, o irmão Morris contactou-me. Ele estava muito entusiasmado com o que tinha acontecido na noite anterior. Ele não suspeitava que eu estava angustiado e eu tampouco lhe disse. Comecei um plano de estudo só com a Bíblia. Tomei as minhas referências marginais e uma concordância e anotava cada nova referência que encontrava. Continuei o meu estudo até anotar e interligar todas as referências. Não me recordo quanto tempo durou, mas sem dúvida que foram vários meses, provavelmente 3 ou 4. Entretanto, enquanto fazia esse estudo e ia encontrando respostas, encontrei também a resposta à minha questão. A resposta que há tanto tempo havia esperado chegou subitamente através deste estudo. E quando chegou, não consegui compreender como não a tinha visto antes. Pareceu-me muito clara. E tem a ver com conceitos aparentemente contraditórios. Existem 2 conceitos na palavra natureza. Natureza pode referir-se à genética, à herança, como também pode referir-se a caráter, a personalidade. No Espírito de Profecia, já tinha lido também que Cristo tinha uma natureza sem pecado. A questão era como podia ter uma natureza sem pecado e, por sua vez, uma natureza pecaminosa. Encontrei claramente a resposta em Romanos e Hebreus. A carta aos Romanos começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Esta expressão, segundo a carne, em grego é katá sarka. A versão King James traduz assim, segundo a carne. Continua dizendo que foi declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito, katá pneuma. Segundo, em grego, é kata. Uma é segundo a carne, sarka, e a outra é segundo o Espírito, pneuma. Segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Foi a ressurreição o que provocou o caráter filial divino de Cristo.
Ele veio como homem comum, mas continuava a ser Deus. Veio segundo o Espírito, mas também segundo a carne. A chave é que o katá-sarka se une ao katá-pneuma. O Espírito Santo e a carne unidos numa pessoa, Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 3, diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, katá-sarka, mas segundo o Espírito, katá-pneuma. São as mesmas palavras que encontramos no capítulo 1. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, essa palavra semelhança, em grego é homoiomati, e a carne de pecado é sarcos, a qual já vimos. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Agora, algumas pessoas dizem que em semelhança em homoiomati, significa que era parecido, mas não igual. Se isso fosse verdade, então Paulo teria declarado que Cristo era semelhante a um homem, mas não realmente homem. Pois em Filipenses 2:7, Paulo repete a mesma expressão, mas com homem em vez de carne, como vemos na continuação. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Exatamente a mesma expressão em grego, em homoiomati, mas neste caso antropon em vez de sarca, ou seja, em semelhança de homem em vez de carne. Mas os homens são de carne. É o mesmo significado de Romanos 8:3. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Diz que foi obediente até à morte de cruz na condição de homem. Portanto, era verdadeiramente um homem. Não simplesmente o parecia. Aqui há o paradoxo entre sarca e pneuma. Cristo veio katá-sarka. Também veio katá-pneuma. Ambas as coisas são igualmente certas, mas têm significados diferentes. A sua natureza era katá-sarka. A sua natureza era também katá-pneuma. A sua natureza era da carne e do espírito. Leiamos agora Romanos 8, 4 a 6. Precisamente depois de ter dito que Cristo veio em semelhança da carne do pecado, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, katá-sarka, mas segundo o Espírito, katá-pneuma. Desta forma, temos novamente estas duas mesmas expressões. Estas duas expressões aplicadas ao nascimento de Cristo, com as que condenou o pecado na carne, são agora aplicadas a nós.
Então, Ele preparou o caminho para que experimentemos o que Ele foi capaz de fazer desde a infância. Mas nós, antes de termos esta experiência, temos vivido em pecado. Veremos em seguida que Cristo não teve uma mente carnal. Ele teve uma natureza pecaminosa. Nós nascemos em natureza pecaminosa e de imediato tornamos-nos egoístas e adquirimos uma mente carnal, a qual ele nunca teve. E continua a dizer, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Cristo nunca se inclinou para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Cristo, desde os primeiros momentos da sua infância, foi dirigido pelo Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, pneuma e sarca se unem. No nascimento de Cristo, ambos já estão unidos. Na nossa experiência, o pneuma deve vir por nossa eleição. Cristo disse, deves nascer de novo, nascer do Espírito. Disse que se um homem não é nascido do Espírito, não tem parte no reino dos céus. Portanto, quando Cristo veio, pneuma e sarca estavam unidos de tal maneira que o pneuma controlava o sarca e não o contrário. Vejamos o que diz Hebreus 10, 7 a 9, onde é Jesus que fala antes da sua encarnação. Então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Este livro que está escrito é Salmos 40, 6 a 8. Se fordes aí, lereis o mesmo texto. Sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. A tua lei está no meu coração. Para que a lei esteja no coração, há que nascer de novo segundo o Espírito. Catá, pneuma. Pois é o Espírito Santo que escreve a lei no nosso coração. Portanto, Jesus, antes de vir ou ao vir, declara que vem fazer a vontade de Deus, não a sua, e submete a sua vontade a Deus, de modo que o Espírito Santo fica autorizado para escrever a lei no seu coração. O Espírito Santo nunca força a ninguém, nunca manipula a nossa mente. Apenas, sob a nossa eleição, entra no nosso coração para que experimentemos o novo nascimento e assim escreve a lei no nosso coração. Penso que este diagrama nos pode ajudar a entender. Nele podeis ver o cérebro humano. No cérebro humano, há dois centros, o alto, a vontade, e o baixo, que tem a ver com o sistema nervoso autónomo. Na mente carnal, que está a sarca, não se permite ser dirigida ao Espírito Santo, pois o Espírito Santo só nos dirige de acordo com a nossa vontade e catasarca significa que a vontade é controlada pela carne. Portanto, Paulo chama isso de mente carnal. Carnal vem de carne, sarca, o que significa que é a carne que controla, não o Espírito Santo. Mas quando nos convertemos, funciona do modo contrário. Cata pneuma. O Espírito Santo atua no centro alto. Esta é uma mente espiritual. Já não controla a carne ou sarca. Assim, o facto é que nascemos egocêntricos por natureza e, antes do novo nascimento, quando já temos a idade para raciocinar e ter emoções, já somos carnais. A nossa mente já foi dirigida
pelos nossos impulsos. Portanto, antes da conversão, não estamos no mesmo estado em que Cristo veio ao mundo. Ele veio kata pneuma, de modo que nunca desenvolveu uma mente carnal. Tinha uma natureza pecaminosa, mas não uma mente carnal. E é importante entender a diferença entre ambas. Natureza pecaminosa não implica que ele pecou. Significa simplesmente que aceitou os resultados da grande lei da hereditariedade após 4.000 anos de pecado. E agora encontramos que quando nasceu, fê-lo com uma mente espiritual. Nasceu em carne, kata sarka, mas não viveu segundo a carne, pois o Espírito dirigiu a sua mente desde o princípio e controlou a carne. Neste ponto, após estudar estas passagens, descobri que o problema tinha uma solução muito fácil. Cristo tomou a nossa natureza pecaminosa, encarou tentações como nós e venceu pelo exercício da vontade. Como? Submetendo a sua vontade ao Espírito Santo antes de nascer. De forma que o período anterior a ter o uso da razão foi o mais seguro da vida de Jesus, pois Satanás não podia tocá-lo durante a sua infância. Satanás só poderia ter-lhe tocado se Cristo lhe houvesse dado consentimento. Mas Cristo nunca deu consentimento ao pecado, nem sequer por um momento. De modo que a natureza pecaminosa que Cristo tomou nunca se tornou incarnal. Ele submeteu a sua vontade ao Espírito Santo, sempre andou segundo o Espírito, nunca nem por um momento andou kata sarka. Assim, novamente, encontramos que também nós podemos escapar do controlo da mente carnal. A mente carnal é simplesmente uma mente que, em vez de ser dirigida kata pneuma, é dirigida e controlada pela carne, os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas paixões e os nossos apetites. Voltemos a Romanos 8, 3, que diz assim: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Assim, dificilmente poderia Cristo ter condenado o pecado na carne se não houvesse tomado uma natureza pecaminosa. A forma como ele condenou o pecado foi rejeitando todo o impulso da carne. Por que fez isto? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não kata sarka, mas kata pneuma. Continuamos tendo a carne, assim como Cristo tinha. E, no nosso caso, não somente temos carne pecaminosa, mas, além disso, uma mente que foi programada para o mal. Contudo, o Espírito tem poder sobre a carne e sobre Satanás. Ao nos convertermos, portanto, Deus dá-nos a vitória sobre a natureza pecaminosa. Leva-nos tempo a aprender a como depender sempre da sua força. E podemos desanimar-nos muitas vezes. Mas também sabemos que Ele, quando veio a condenar o pecado na carne, também tomou a nossa responsabilidade, os nossos pecados, a nossa culpa sobre si mesmo e morreu por isso. De modo que Ele continuamente nos oferece a sua justiça, enquanto nos está a preparar para caminhar em kata pneuma em vez de kata sarka. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Voltemos agora ao nosso gráfico. Quando andamos segundo a carne, que dá sarca, não estamos no Espírito, não estamos caminhando segundo o Espírito. Temos o Espírito Santo a falar-nos, procurando obter a nossa atenção, mas não somos fortalecidos e dirigidos por Ele. Quando recebemos o Espírito Santo, passamos a atuar kata pneuma, e como disse Paulo, deixamos de caminhar kata sarka, deixamos de viver segundo a carne. Chegamos ao final da nossa exposição nesta tarde. Queria dizer que há muitos mais versículos bíblicos, muitas mais passagens que indicam que Cristo veio ligado a Deus. E foi essa ligação que o capacitou para viver sem pecar. Cristo, nossa justiça, oferece-nos a sua justiça, inclusive enquanto nos prepara, por meio do Espírito, a caminhar no Espírito e não a caminhar na carne. E quero voltar a Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus significa em comunicação com Ele, significa que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Quando Jesus esteve aqui, Ele disse que estaria sempre conosco, mas explicou que o faria através do Espírito Santo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E gostaria de dizer para fechar que, apesar de que ainda possamos tropeçar e cair, se colocamos o nosso foco em Jesus e procuramos fazer a sua vontade, Ele aceita isso como o nosso melhor serviço. Oremos. Graças, Senhor, pelas Tuas muitas bênçãos. Agradeço-Te pela Tua bondade e misericórdia e rogo-Te que nos abençoes e guardes por meio do Teu Espírito, que possamos caminhar em Espírito e não segundo a carne, em nome de Jesus. Amém. Que tal se usarmos o quadro para explicar o que tenho estado a comentar sobre o cérebro? Queria primeiramente comentar alguma coisa sobre como Deus criou o homem. Já ouvimos no gráfico, mas este nos dará uma melhor perspectiva. No córtex cerebral temos razão, juízo e vontade. Deus criou o homem como templo do Espírito Santo, e isso significa que o Espírito Santo estaria em constante direção do homem, mas através da sua própria vontade. Deus deu ao homem livre-arbítrio. O homem era tão livre que podia obedecer a Deus ou desobedecer-lhe. O homem escolheria e Deus nunca interferiria. Assim que, no jardim do Éden, quando Eva se aproximou da árvore e se admirou de ver uma serpente que falava, a sua atenção dirigiu-se imediatamente a ela e foi enganada pelo tentador a crer que o que Deus lhe tinha dito realmente não era verdade, que Deus estava procurando mantê-los num nível inferior e fazê-los seus escravos. Satanás fez crer a Eva que, se comessem da árvore, eles mesmos seriam Elohim, que é a palavra plural utilizada para Deus desde Gênesis, capítulo 1, verso 1, onde diz: no princípio criou Elohim os céus e a terra. No capítulo 3, a serpente declara que, se comerem da árvore, Adão e Eva seriam Elohim, seriam deuses e não teriam que depender de Deus.
Do que ela não se deu conta é de que Deus os fez livres, mas não independentes. Eram livres, mas dependentes. Agora, quando um fabricante de automóveis fabrica um veículo, decide se será a gasolina, diesel, gás ou o que quer que seja. Mas qualquer decisão que faça, terá que utilizar-se o combustível para o qual o motor foi concebido. Quando Deus criou o homem, este era livre de tomar as suas próprias decisões. Podia decidir obedecer ou desobedecer, mas não era e nem podia tornar-se numa criatura independente. Era dependente. Então, ou era dependente do Espírito Santo para que este o guiasse, ou tornar-se-ia dependente de Satanás, o qual o controlaria sem permitir-lhe qualquer liberdade de eleição. De modo que, para ser livre, o homem deve depender de Deus. Deus ordenou a criação de tal forma que a mente do homem, por meio da razão e do juízo, dirigiria a vontade. E Deus criou o homem de tal modo que a vontade, fortalecida pelo Espírito Santo, teria controle sobre a natureza inferior, que é regida pelo sistema autónomo nervoso, o qual é algo grande e maravilhoso. Quando estás conduzindo um automóvel, respondes ao que vês antes de teres a oportunidade de nem sequer entender claramente o que se está a passar. Antes da informação chegar ao cérebro, atuas, pois exercitaste-te a ti mesmo. E quando outro automóvel para diante do teu, rapidamente, e antes de raciocinares o que se passaria se não parares, o teu pé pisa o travão. Há muitíssimas evidências. Por exemplo, uma razão pela qual é tão importante não alterar os horários das refeições é porque, uma vez fixado um horário, o corpo conhece a que horas vem o alimento. O sistema nervoso autónomo emite automaticamente um sinal às glândulas que segregam os sucos gástricos. E os sucos que são segregados na boca para começar o processo digestivo, de modo que, quando o alimento entra na boca, imediatamente, ao começares a mastigar, se mistura com esses sucos e vai para o estômago parcialmente digerido, facilitando a digestão total. Entretanto, alerta também o estômago para segregar os sucos gástricos. Se comermos a qualquer hora, o corpo não tem a oportunidade de preparar adequadamente a digestão e esta se complica. Temos, então, dois centros no nosso cérebro. No inferior está o sistema nervoso autónomo que controla o corpo. Quem sacode a sua mão à frente dos teus olhos, as tuas pálpebras fecham-se automaticamente. Tu não raciocinas. Não dizes, fecho o meu olho porque algo está a ponto de me golpear. E durante a noite, quando dormes, como te mantens respirando? O sistema nervoso autónomo é o que se encarrega disso. Tu não tens de que te preocupar. Tu vais dormir e levantas-te no dia seguinte. Todas estas coisas estão sob o controle do sistema nervoso autónomo, mas no centro inferior também estão as emoções e as paixões. E, por certo, as paixões em si mesmas não são más. Deus criou-nos com capacidades para termos emoções intensas determinadas pelas circunstâncias. Falaremos da paixão de Cristo, junto com a experiência do Getsemane,
na qual ele dizia: se é possível, passa de mim este cálice. Havia uma tremenda paixão. A paixão não é maldade, mas uma expressão extrema da emoção. Deus criou-nos de um modo que isso pode suceder. Quando as crianças recebem uma boa notícia, ficam muito sobressaltadas. Isto está muito correto, mas as paixões, as emoções, nunca deveriam controlar a nossa vontade. Pois se atuamos segundo as nossas emoções, impedimos que o Espírito Santo nos dirija. Neste caso, o Espírito Santo não é capaz de fortalecer a vontade, pois o sistema nervoso autónomo é muito poderoso, e sem o poder do Espírito Santo, a vontade não é capaz de controlar a natureza inferior, mas que passa sim a ser controlada. E quando é o sistema nervoso autónomo que começa a controlar a vontade, esta força a razão a racionalizar e, em vez de ser verdadeira razão, é falsa razão. A vontade insiste em que a razão aporte uma boa desculpa para o que alguém quer fazer. E isto é o que chamamos de racionalização. A racionalização é um fenómeno pelo qual a vontade se impõe à razão, procurando deliberadamente controlar as coisas para que pareçam ser como a pessoa quer que pareçam, de modo que ela possa crer que isso é realmente verdade. Então, encontramos que Jesus nasceu do Espírito, nasceu de tal modo que, por sua própria eleição prévia à encarnação, o Espírito Santo era capaz de ter o controle total, visto que ele não tinha ainda consciência moral. O Espírito Santo tinha completa oportunidade de atuação. Ele tinha pedido ao Espírito Santo que controlasse a sua vontade. Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O seu propósito ao vir era submeter-se ao Espírito Santo. E quando estava aqui, ele disse abertamente: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Somente enquanto fosse dependente do Espírito Santo o podia. Fortalecido por este, manter o seu sarca, a sua carne sob o controle, de modo que poderia viver catá pneuma. E ao longo de toda a sua vida, jamais cedeu a sua vontade à carne, nem por uma vez sequer. O que significa que, desde o momento de sua encarnação, o Espírito Santo teve a completa liberdade para dirigir a sua mente. E assim seria até o momento em que ele tivesse revertido isso. Mas isso nunca sucedeu, nem sequer por um momento foi vencido pela tentação. Ele tinha todas as glândulas, todas as emoções e paixões. Tinha todo o sistema de um corpo que herdara todas as debilidades de 4.000 anos de pecado. Mas o Espírito Santo tem muito mais poder que o inimigo e fortalecia o centro superior da mente de Cristo. Satanás trabalha apenas no centro inferior. Ele não quer trabalhar no superior, pois é através deste como é expulso do corpo. De modo que trabalha através das nossas glândulas, das nossas emoções e das nossas paixões. Ele consegue que sigamos os impulsos da carne, sarca. E, desse modo, pode expulsar o Espírito Santo. Mas Cristo não cedeu sequer uma vez.
Ele veio ligado com o Pai através do Espírito Santo e permaneceu ligado toda a sua vida. E vemos o ponto culminante em que ele clama: Meu Pai, se é possível, se é a tua vontade, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E finalmente, na cruz, ele exclamou: Está consumado. Ele havia passado por todo o perigo da sua encarnação, desde a infância até à morte na cruz, e nesse momento expirou. Esta é uma maravilhosa imagem de como Deus nos quer restaurar. Porque quando elegemos fazer não a nossa vontade, mas a de Deus, o Espírito Santo pode fortalecer-nos para vencer todos os nossos maus hábitos e todas as tentações. Cristo, ao vir, tomou antes de nada a nossa natureza. Viveu a nossa vida no nosso corpo, mas um corpo que estava ligado ao Pai desde o começo e no qual ele havia submetido a sua vontade. Quando chegou à cruz, tomou sobre si os nossos pecados e culpa. Então, quando morreu, não morreu pelos seus pecados, pois não tinha nenhum. Ele morreu pelos nossos pecados e, ao tomar a nossa culpa sobre si mesmo, enterrou essa culpa no sepulcro. E quando se levantou, ele tinha o poder sobre a sepultura. Também tinha poder demonstrado sobre Satanás. E oferece-nos, inclusive agora, dar-nos esse poder sobre o pecado através do mesmo Espírito que deu o poder a ele. Contudo, necessitamos aprender. Temos de ser treinados. Não somente temos que ser ensinados em compreender que Cristo é a nossa justiça, como também, e além disso, temos de ser treinados em como depender sempre de Cristo unicamente e não na nossa própria vontade. Nós exercitamos a nossa vontade, mas a nossa dependência é em Cristo e seu poder por meio do Espírito. Jesus não se tornou carnal porque não eram os seus impulsos que controlavam a sua mente. Uma mente carnal é aquela na qual os impulsos do corpo controlam a vontade. E esta, por sua vez, controla a razão num processo de racionalização. De modo que racionalizamos que é correto o que queremos fazer ou o que queremos querer. Jesus tomou sobre si a nossa culpa de um modo tal que ele em nenhum momento respondeu aos impulsos da carne. Apesar de ele ter tomado uma natureza pecaminosa, nunca teve uma natureza ou mente carnal. Nunca, nem por uma vez sequer, respondeu aos chamados da carne. Paulo fala disto em Romanos, capítulo 8, versículo 7, onde diz que a mente carnal é inimizade contra Deus, porque não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A mente carnal é uma mente controlada pelo centro inferior do cérebro, pelos impulsos e pelos desejos. Certo? Obrigado a todos.